Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! Agora, me conta um pouco desses seus números e seus feitos na base ainda do Fluminense. Quem te deu esse apelido de Toró? E também, assim, você citou logo no início da resenha 13 gols, né? No mesmo jogo. Te levou ele pro Flu. Se você lembra algum embate, de repente, com algum jogador que virou também profissional, que vingou, enfim. Você lembra desses acontecimentos na base que você era, assim, referência, né? Foi exatamente nesse Clube Marabu, onde eu fiz esses 13 gols aí, foi aí que eu levei o apelido. Porque eu levei o apelido de Toró antes de eu chegar no Fluminense. Ah, pô. Porque eu fazia muitos gols, e aí todo mundo falava que, nossa, esse cara faz chover. Aí veio esse apelido de Toró, que fazia chuva de gols. Sim. E aí, quando eu fui pro Fluminense, continuei nessa sequência, na base, no salão também. Nunca foi um peso? Nunca foi um peso pra mim. Pelo contrário, eu gostava dessa responsabilidade, e eu gostava de estar sempre bem, sempre no holofote, porque é isso que eu pedi pra Deus. Uhum. Era isso que eu sempre pedi pra Deus. Eu queria fama, mas não fama de ser famoso, fama de reconhecimento. Eu sempre pedi. E aí eu sempre pedi pra Deus pra tirar minha família daquela situação, e eu tava no caminho certo. E eu tinha essa responsabilidade e agarrava essa responsabilidade e queria sempre pra mim. E eu fazia muitos gols e procurava sempre estar dando assistência, e jogava como um 10 mesmo de verdade. Só que aí depois, nesse meio tempo, eu tive uma lesão muito grave de joelho. Eu vi até o Antônio Carlos brincando, veio aqui, né? O Tonhão, parceiro, beijo pra ele. Pô, gente boa pra caramba. Tá na hora de voltar, então. É verdade. Verdade, vi ele falando que, descia o pessoal lá pra me ver jogar. Eu me sinto até lisonjeado das palavras, porque às vezes a gente não tem essa dimensão, sabe? Quando a gente tá jogando, a gente só vive. E a gente não tem essa dimensão de que a gente, às vezes, é uma referência pra alguém. E aí, naquele momento, o cara mais velho que eu, ele é da geração de 83, 82, não me recordo bem. E eu, 86. E aí tu falar que um cara que, eu joguei com o Tonhão no profissional do Fluminense, a gente foi campeão carioca, ele fazendo gol contra o Volta Redonda também de cabeça. Eu tive poucas oportunidades, mas estava no grupo. 2005. E aí, um cara desse, que, considerado zagueiro artilheiro, passou por São Paulo, lá, Jace e tal, e falar uma situação dessa é um motivo de honra. Sim. E aí era verdade, o pessoal realmente via, só que depois que passava esse tempo que eu fui ter essa dimensão de quanto eu era importante, de quanto eu era referência pra galera, e isso é legal pra caramba. E nessa transição dos juniores pro profissional, além do Antônio Carlos, quem tava ali na... Carlos Alberto, o Carlos Alberto tava com a gente. Só pra variar um pouquinho, uma história do Carlos Alberto, você deve ter, certamente, principalmente porque você é moleque, né? Carlos Alberto não devia perdoar, né? Toró entrou num time ali que tinha muito cascudo. Tinha muito. Na época do Fluminense, eu peguei... Meu primeiro jogo profissional, eu lembro que era falecido Espinosa, treinador. Sim. Meu primeiro jogo foi contra o Botafogo. Me puxaram da base. O time do Fluminense não tinha ninguém. Era só o Romário, Edmundo, Ramon Rocha. E aí... Quarteto fantástico. O quarteto... isso aí. Aí, na época, o Edmundo tava suspenso. E aí, precisava de um atacante. O Romário foi, conversou com a diretora. Puxa esse moleque de lá. Vamos ver qual é. E aí, eu fui, subi profissional. Jogamos contra o Botafogo. Primeiro jogo, o Botafogo tinha do outro lado o Valdo. Craque. Meu pai é botafoguense. Uhum. Meu pai falava, tem que ver esse cara jogando, esse Valdo e tal. E aí eu dentro de campo vendo, Valdo, Sandro, o time do Botafogo muito bom. Rui. E aí, eu nervoso, tenso. E aí do outro lado do campo, o Valdo parou e falou assim, ei, garoto, faz o que tu faz na base, que não tem nada de diferente. E aí isso... Era o adversário, né, cara? Os goleiros sabiam. E aí isso foi uma parada bacana, sabe? Que tu fica olhando assim, aí são esses caras que tu quer de referência pra tua vida. Sabe? Que tu, cara, adversário, podia um pouco me lixando ali do outro lado. Quem é aquele cara ali do outro lado e tal? Quem é, na frente do Valdo, de seleção brasileira, caído em Portugal. Chegou e me deu aquele conselho aí, me relaxou. Aí o Baixo veio, conversou comigo e tal, falou, aqui dentro de campo pode ficar tranquilo, faz o que tu faz lá na base e tal. Aí, me deu aquela... aliviado. Levanta a cabeça e me acha. Exatamente, me acha, só me acha. Toca só me pra acha. mim. Só me falava, eu vou ali, mas eu tô ali no pênalti, eu faço isso, esse movimento. Né? Com 15 minutos. E isso foi engraçado, por quê? Porque quando eu subi profissional, foi mais engraçado que ele me chamou, aí ficou eu, ele e o Espinosa, e aí ele falou pra mim assim, no meio da conversa, na época era Júnior César, lateral esquerdo, sim. e Jean Carlos, falecido, lateral direito. E aí ele falou assim, eu sou o centralizado e tu vai rodar. Se o Jean Carlos pegar a bola na direita, tu faz o facão. Se ele virar a bola, tu faz o facão no Júnior César. Tu consegue? Eu falei, consigo. Como é que eu vou conseguir? Mas falei, consegui.
Com 5 minutos de jogo, de treinamento, já tava com a gravata aqui, ó. Porra. Cansado pra caralho. Cheguei, Correndo, tudo que é lado. cheguei em casa e falei, pai, o que eu faço, irmão? Aí, porra, só corre. Só corre, não tem jeito. Mas aí ele dava os pulos do gato pra mim, ó, vou estar ali, a movimentação é essa, faz isso, se tu não fizer aquilo, se tu não fizer o que eu tô falando pra você, o errado é você, não sou eu. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e dava tudo certo. Como é que é a frase? Fala, se tu não fizer, o errado é você. Não, O Romário Ele é- A gente já ouviu alguns personagens. Futebol, eu lembrei agora de cabeça aqui o Reinaldo. Sei. Mesma situação que você. O Romário chegou na diretoria, no treinador, na época, precisava de um nome. Ó, o Reinaldo tinha visto um treino do Reinaldo no Sub-20, o Reinaldo meteu gol pra caramba. Quando faltou um jogador, ele falou, ó, puxa o moleque. Acho que até pro Carlinho que ele fala. Acho que o Carlinho puxa o moleque. Acabou que o Romário mesmo se machucou e o Reinaldo entrou no lugar dele. E o Romário parece que ele tem isso, né? Tem isso, Nos ele times que tem- ele tem tá, esse feeling. Ele tem esse troca com o feeling. treinador e, ó, pinça fulano. Ele tem esse filho, ele Não é tem esse bobo, filho. né? Não é bobo. Tá vendo Ele qualidade, gosta, né? ele gosta do cara de personalidade. Por exemplo, teve um jogo nosso, a gente e Goiás. Não sei se vocês recordam, a gente jogou contra o Goiás no Serra, 6-1 pro Goiás. Primeiro tempo, terminou acho que 3-0. E aí terminou no intervalo, ele começou a falar e tal, e o goleiro era o Fernando Henrique. Aí ele começou a dar esporro no Fernando. Fernando isso, Fernando aquilo, porra, como é que é? No treino tu faz isso, no treino tu faz aquilo. O Fernando, discutiu com ele. E, pô, tu vai discutir com o homem? Discutiu com ele. Aí quando discutiu com ele, no dia seguinte, cara, todo mundo voltou pra sua escada, perdemos o jogo. Pá, Fernando Henrique, fudeu. Agora eu fui mandado embora, vou descer, vou pra base, vou ser emprestado. Pô, chegou no dia seguinte, ô Romário, aí, você que vai agarrar, personalidade, é isso aí. Porque ninguém batia de frente com esses caras. É. E aí quando tu pega um moleque que tem personalidade, fala, lógico, com respeito, ele gosta disso, ele fala, gosta de ser opa. confrontado, ele gosta de ser desafiado, ele gosta do cara que tem a personalidade pra fazer. Tem o perfil. Tem o perfil. E não era o cara que também perseguia porque acabaram discutindo com ele, né? Sim, Não, é. e o- Morreu. Não, e o Fernando Henrique é um cara. É igual o Romário, ele é um cara do cara. Ele é, porra, é assim, ele é o cara aí da povão também, o Romário é povão. É o cara que gosta da resenha, o Romário gosta da resenha, é o cara que gosta da. Porra, gostava, não sei como tá hoje, tem muito tempo que eu não falo com o Nando. Mas, pô, gostava da noite, gostava da resenha, gostava de tomar. O Romário nunca na época bebia. É. Mas ele gostava da noite, gostava da parada também, ou seja, é a gente da gente. E o Sim. Romário gostava disso. E o Romário não queria um cara, lógico, é que com certeza respeito e tal, a religião, mas o Romário não queria um cara pra casar com a filha dele. O Romário não queria um cara que fosse, pô, levar ele pra igreja, pra não sei. O Romário queria um cara que fosse disposição dentro do campo. E aí, se tu andasse na linha com ele, era isso que acontecia. É, porque a gente fala muito tecnicamente, taticamente também do Romário, às vezes acaba esquecendo até esse espírito de liderança, né? Sim. E conhecimento, porque... O Romário chegou no Fluminense, cara, era engraçado que ele chegava no Fluminense, tava lá, eu, Maicon. Maicon veio aqui também, né? Eu, Maicon, Aruca, Radamés, todo mundo aqui sentado, Antônio Carlos, daqui a pouco chegava lá uma Ferrari, parava no estacionamento, daqui a pouco chegava, bom dia, parecia colégio. Sabe quando o professor fala, bom dia todo mundo, bom dia. Era uma resenha muito bacana, tu chegava lá, cara, com o Romário, aí tu olhava pro Romário. Pegou pegar carona nessa Ferrari aí? Não peguei não. O Reinaldo me falava Vontade isso. não faltou, né? Não, vontade Dá uma volta, né? O Reinaldo também falou isso, que quando chegava no vestiário, mudava... Assim, cara, quando o Romário chegava no vestiário, mudava o clima. Todo mundo energia, mudava. né? Todo mundo nervoso. Aí se ele relaxasse, todo mundo relaxava. É. Se ele tivesse tenso, todo mundo ficava Pô, travado. todo mundo nervoso, aí começava a resenha, solzão, o treinador falando, ele, deu, bora treinar. Cara, Vai, ele chamando, né? E nessa época, por exemplo, Fluminense ganhando e tal, Romário feliz, meteu 2 gols no Maracanã. A noite do Rio de Janeiro era um negócio maneiro com do Romário, né? Do Romário com... Você chegou a ter alguma história dessa época com o Romário pós extra-campo ou zero? Porque nessa época é zero, por quê? Porque eu era muito moleque. Muito moleque. Eu tava na transição, base... 17? Pô, 17, 16, 17, 18 anos, isso aí. Tava transição, base, profissional, eu não podia abrir a boca, pô. Eu chegava no ônibus, tinha que esperar todo mundo sentar e depois eu sentava, tivesse um lugar pra mim. E era assim, aí eu não tinha muito esse costume de sair, de estar muito com os caras, até porque, primeiro, eu sempre fui muito envergonhado, muito tímido. E segunda, que eu me botava, opa, não vou ali, porque ali é o cara, pô. Ali eu caí, e tipo, o Romário tem a galera dele. Ele é fechado com a galera dele. E aí era muito difícil, tipo, tinha alguns que brincavam com ele, por exemplo, o Maicon, Alan e tal, os caras brincavam com ele, Marcelo, Sim. e brincavam com ele. Só que eu era tímido, eu ficava na minha, ainda não curtia muita resenha de noite, balada, essas coisas todinha. Por isso que resenha de Romário, assim, só teve aquelas resenhas que
E já escutaram, né? Que, pô, a gente foi jogar um Fla-Flu e ele tava no campo. E aí, pô, a gente perdendo no primeiro tempo, ele tem 4. Os 4 só voltam 2. Eu tô aí. E aí, segundo tempo, o Baixo foi lá e fez 2, 3 e acabou com o jogo. E não tem como. Falar o quê, né? Não tem... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!